O Evangelho é segundo São João. Naquele tempo, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos. Era um dos principais entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, sabemos que foste enviado por Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que quem não renasceres por meio da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E o que nasceu da carne é da carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te disse: importa-te nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Respondeu Nicodemos e disse-lhe: como pode isto acontecer? Respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não acreditais, como acreditareis nas que vos falarei das celestes? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que tudo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode sentar-se. A epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende entre vós os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo, o qual, existindo na sua natureza de Deus, não julgou que fosse uma rapinha ser seu igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido por concidadão como homem. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente, até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e deu-lhe o nome que está por cima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todos dobrem os joelhos, no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, hoje corresponderia ao quarto domingo depois da Páscoa. Contudo, como cai em dia 3 de maio, a festa da descoberta da Santa Cruz, ela está liturgicamente falando por cima dos domingos depois da Páscoa. Portanto, se celebra a missa da descoberta da Santa Cruz com comemoração do quarto domingo da Páscoa. Qual é o contexto histórico da celebração do dia de hoje, da comemoração do dia de hoje? Lembre-se que quando a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, ela começa a se esparramar pelo mundo inteiro, ela levanta dos infernos um ódio tremendo que faz com que os demônios atiçassem os governos para perseguirem os cristãos. Uma das principais perseguições que houve na história da igreja primitiva foram as 10 perseguições romanas, que encheram mais ou menos 200 anos da história do cristianismo primitivo. Essas perseguições, elas terminaram com o império do Constantino, que concedeu aos cristãos a paz romana com o Edito de Milão do ano 313. Nesses tempos de perseguição, a igreja teve mais de 10 milhões de mártires. E não é um número que nós jogamos assim ao vento, é uma lista que está catalogada
com as atas dos mártires. Como se conseguia uma ata de martírio naquela época? Lembre-se que o Império Romano era muito organizado. Quando alguém era condenado à pena capital, ou seja, condenado à morte, aquela sentença e aquela execução, ela era feita, em grande maioria das vezes, em público, e tinha um escrivão anotando todas as coisas. Pessoa tal, 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 será ajusticiada por tal motivo, etc. E se alguém fosse lá e pagasse um pequeno imposto, poderia levar uma cópia daquela certidão, do porquê aquela pessoa estava sendo assassinada ou ajustiçada. Os cristãos que faziam? Quando algum cristão era condenado à morte, eles iam e compravam uma ata romana que dizia: fulano de tal está sendo morto por, cristão. Ser cristão era um crime que era sentenciado com a pena de morte. Então esse número, 10 milhões, é porque está catalogado. Então foi uma perseguição muito grande. Por que disso? Porque é claro que o demônio ele quis fazer com que o mundo esquecesse do nome de Cristo. Já voltaremos a esse assunto. Mas, depois da paz romana, depois que o cristianismo deixou de ser crime no Estado romano, veio uma grande inspiração, a mãe do imperador, que é Santa Helena, 13 anos depois da paz romana, no ano 326, Santa Helena empreendeu a grande obra de encontrar a cruz de Nosso Senhor. Ela recebeu essa função por meio de uma inspiração divina, que a levou a procurar a cruz de Cristo. Um detalhe importante, que ela era uma mulher já idosa. Não era uma mulher madura, não, é idosa. Deus se serve dos meios, às vezes, mais inesperados para coisas grandíssimas. Nós não podemos não podemos ir para trás pensando que nós não somos capazes de fazer tais ou quais coisas, porque muitas vezes Deus está pedindo aquilo para nós, mesmo que a obra seja grande, Deus dá as graças para que nós possamos cumpri-las. E a ocasião foi a seguinte: Santa Helena, ela comandou as escavações ali no lugar do Calvário, que para o esquecimento da cruz de Cristo, os pagãos construíram em cima do Monte Calvário uma estátua da falsa deusa Vênus. E não somente isso, senão que no presépio os pagãos colocaram um ídolo de Adonis, e no lugar da ressurreição, ou seja, no Santo Sepulcro, tinha um ídolo de Júpiter. Agora, por que os pagãos fizeram isso? É claro que inspirados pelo aquele mesmo mau espírito que atiçava os governadores para perseguir aos cristãos. Atiçados pelo demônio. Vejam, os demônios são seres angélicos, são anjos caídos, que podemos dizer que poucas vezes na sua existência eles possam ter se surpreendido com alguma coisa. Por exemplo, quando Deus permitiu que os anjos fossem tentados, assim como os homens foram tentados, os anjos também passaram por uma provação. Eles caíram, a terceira parte dos anjos se revoltaram contra Deus e se transformaram em demônios, e esse pecado dos anjos é irremissível, ou seja, não existe redenção para os anjos, porque eles tinham plena consciência e perfeito conhecimento das consequências daquela revolta, daquela revolução. Eles sabiam que não seriam redimidos. Eles preferiram a condenação do que servir a Deus, nosso Senhor. Agora, os homens, que são objeto de predileção de Deus, é um objeto de ataque dos demônios, porque os demônios querem ferir a Deus atacando os homens. Não houve surpresa maior nos espíritos angélicos caídos do que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Eles sabiam que Jesus Cristo não era qualquer um, mas Deus não deixou que eles soubessem
que não era somente filho de Deus, ou seja, uma criatura predileta de Deus, não era somente uma pessoa assistida de maneira especial por Deus, senão que ele era realmente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus não permitiu que os anjos caídos, ou seja, os demônios, soubessem disso. Eles só souberam disso quando Cristo de fato morreu e o pecado original se dissolveu. Ali os anjos se desesperaram. Os demônios se desesperaram. Por quê? Porque a intenção dos demônios era inverter a criação. Assim como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o demônio, por meio do pecado, quis fazer com que os homens fossem imagem e semelhança sua. Seres condenados. Agora, quando ele viu que aquele homem não era somente um homem santo, não era somente um grande profeta, senão que era Deus e homem verdadeiro, e que a sua morte promovia o fim do pecado, eles se desesperaram e estão desesperados até o dia de hoje. E para promover a nossa condenação, eles tampam o que representa Cristo. Por isso, inspiraram nos romanos a estátua de Adonis no lugar do nascimento de nosso Senhor. Adonis é o deus, falso deus pagão, que simboliza a juventude e a beleza. Como nasceu nosso Senhor? Pequeno e belíssimo. Querem substituir a imagem de nosso Senhor. Ali, no Calvário, onde foi o ápice do amor de Deus, não podemos supor uma maior prova de amor, senão que a cruz. Não existe prova maior de amor de Deus. Colocaram o quê nesse lugar? Uma imagem daquela que representava os amores ilícitos, os amores pecaminosos, a Vênus, para tentar substituir um amor divino pelo amor terreal, impuro, pecaminoso. E por último colocaram no Santo Sepulcro a imagem de Júpiter, para tentar diminuir ou que as pessoas esquecessem da onipotência divina. Júpiter, lá na cultura greco-romana, Júpiter vai ter o nome de Júpiter entre os romanos, ou de Zeus entre os gregos. Ele representa a onipotência, o pai de todos os deuses, querendo substituir a onipotência do verdadeiro Deus com essa falsa potência de uma falsa divindade, aquele que dá todas as coisas. Agora, o que isso representa para as nossas almas? O demônio não muda o seu jeito de agir. Quando ele tenta atacar os nossos corpos e não consegue, ele vem atacar as nossas almas, que é o que realmente mais lhe interessa. E tenta tampar nas nossas almas as coisas que nos lembram de Cristo. E principalmente a Santa Cruz. Por isso, ela estava ali escondida. Santa Helena, repito, com uma inspiração divina, foi e comandou as escavações e encontraram 3 cruzes. A de Nosso Senhor, a do bom ladrão e a do outro ladrão. E aí, a placa, aquela inscrição, o INRI, Jesus Nazareno Rex Judeorum, estava longe, não estava pregada na cruz. Então não sabiam identificar. Levaram as 3 cruzes para uma doente muito conhecida entre a comunidade de Jerusalém, porque não tinha cura, e foram e encostaram as cruzes naquela enferma, e na 3ª cruz ela simplesmente se recuperou milagrosamente, e ali foi descoberta a Santa Cruz. E isso é o que nós celebramos no dia de hoje, esse descobrimento. Agora, quais as coisas que nós devemos tomar como consequência para o nosso dia a dia? Em primeiro lugar, não tentar tampar as coisas que levam, em consequência, o amor e a aceitação da Santa Cruz, que são o sofrimento, as renúncias, os sacrifícios. Muitas vezes nós procuramos nas coisas mundanas, no espírito pagão, um consolo, uma escapatória, um cano de escape para o que nos deveria encher as nossas almas, que é a cruz de nosso Senhor. E como nós vemos isso reflexo nas nossas vidas?
Um exemplo clássico. Lembre-se que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Nós devemos professar a nossa fé, não de maneira chamativa, como quem quisesse fazer um terço de melancia e pendurar na cabeça. Isso não. Mas, por exemplo, se eu estou num restaurante e vou comer, e sei perfeitamente que eu tenho que abençoar a comida, eu não vou fazer aquele sinalzinho da cruz escondido, como se tivesse que tampar a cruz. Não. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça a oração para comer. Por que não? Vergonha? Vergonha de quem? Lembre-se que Nosso Senhor prometeu que aqueles que tiverem o valor e a coragem de confessar a Cristo diante dos homens, Cristo mesmo nos confessará diante do seu Pai e dos santos anjos. Então, não escondamos a cruz. Se a gente passar por uma imagem, aqui, graças a Deus, no Brasil, ainda temos o costume de que nas praças públicas tem imagem de Nossa Senhora, imagem do crucificado, passamos a imagem e fazemos o sinal da cruz bem feito, não escondido. Lembrando que o sinal da cruz, pelo sinal da cruz, nós pedimos a Deus que abençoe os nossos pensamentos, a nossa vontade e as nossas obras, que é o que nos move a Deus, nosso Senhor. No Evangelho de hoje nós vimos Nosso Senhor comparar a sua crucifixão com aquela passagem do Antigo Testamento que consta no capítulo 21 do livro dos Números, onde Moisés levantou no deserto uma serpente de bronze. Contexto histórico dessa ocasião. Deus, nosso Senhor, para alimentar o povo hebreu no deserto, mandou o maná, que era uma comida milagrosa que caía dos céus, e todo dia as pessoas tinham que ir lá colher o que elas iam comer, e era o alimento do dia. Só que o povo de Israel estava insatisfeito com aquilo e começou a reclamar. É claro, o homem nunca está satisfeito com o que tem. Nunca. E, como castigo, Deus enviou cobras, serpentes venenosas, que picou a cada um daqueles que estavam reclamando e estavam morrendo. Quando eles pediram auxílio, ajuda a Moisés, Moisés teve uma inspiração divina e Deus mandou que ele fincasse um pau na terra e que colocasse o símbolo de uma cobra de bronze naquela estaca. E os senhores podem ver que isso está representado no símbolo das ambulâncias. Nunca viram que é um pau com uma cobra? Representa aquilo. O que Deus, nosso Senhor, quis representar com isso? O seguinte: aquelas pessoas que se curaram foram aquelas que olharam para a serpente de bronze e ficaram curadas da sua doença. Por que uma serpente? Porque Cristo assumiu os nossos pecados e a serpente representa o pecado. Ele não tinha pecado, nenhum, algum. De maneira alguma ele pecou, nunca, jamais. Mas ele assumiu todos os nossos pecados e os cravou na cruz. E morreu por causa dos nossos pecados. Isso é o que representa. Agora vejam só. Quantas vezes nós escutamos os protestantes falarem que isso é idolatria, ter a imagem da Santa Cruz? Deus mesmo mandou no Antigo Testamento, tanto que eles falam no Antigo Testamento que não pode ter imagem, que não pode ter imagem. Deus mandou fazer isso. E Deus tem várias maneiras de mandar as coisas. Ele pode se revelar a cada um de nós individualmente, ou pode fazer como faz de fato pelo magistério da sua Santa Igreja, que permite e fomenta o culto a nosso Senhor Jesus Cristo por meio das imagens. Então, não tenhamos vergonha e nem respeitos humanos de apresentar nas nossas casas a Santa Cruz na parte principal da casa, sem medo de ofender. Ah, eu tenho um parente protestante, ou um filho, ou um genro, Deus me livre, mas então não pode ter a cruz aqui. Não pode ter o quê? Se por meio da visão, da representação da Santa Cruz no Antigo Testamento, aqueles reclamadores recuperaram a saúde do seu corpo, representando que quem olha com fé para a cruz de Cristo consegue a salvação da sua própria alma. Não podemos, como fizeram os pagãos, esconder a cruz de Cristo.
A cruz de Nosso Senhor também representa a nova árvore. Assim como Adão, ao pé de uma árvore, tomando o fruto dela, nos enterrou no pecado original, o novo Adão, pendurado daquela árvore santa da Santa Cruz, deu o fruto da nossa salvação, o fruto da vida eterna, que é a nossa redenção. Isso, queridos fiéis, é o que nós comemoramos no dia de hoje. Contudo, pelas palavras de São Leão Magno, quem pertence a Cristo deve imitar a Cristo. Não basta honrar e venerar somente a Santa Cruz. Nós devemos imitá-lo carregando a nossa própria e carregando com amor. Porque o cristão que não tem amor à cruz cai naquele pecado que São Paulo, nas suas epístolas, acusou, que aqueles que se escandalizam e aqueles que acham que a cruz é uma loucura. Quantos e quantos cristãos vivem essa noção da cruz? Que é uma loucura, como eu posso viver isso? Como Deus permite isso para a minha vida? Em primeiro lugar, Nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, ambos os corações que pagaram pelas nossas dívidas. Nosso Senhor, é claro, como o Redentor absoluto e Nossa Senhora como uma cooperadora dele, mas eles inocentíssimos pagaram pelos nossos pecados e a gente não vai sofrer nada. Não é isso que Cristo pretendeu quando disse: tomai a cruz e segui-me. Quem queira vir após de mim, tome a sua cruz e venha. Nós devemos nos sacrificar, nos renunciar, ter espírito de verdadeiro sacrifício. Para quê? Para seguir nosso Senhor. E assim nós demonstramos que nós amamos a Ele. Porque o amor no meio das prosperidades não prova nada. Nada. A esposa que ama o seu marido, mas o marido a leva à Europa, nos melhores restaurantes, dá carro novo todos os anos, não prova nada esse amor. A mulher que está ali ao lado da cama do seu marido doente durante tantos e tantos anos, essa é a que prova que realmente o ama. Porque o amor é provado por meio da dor. E a dor, quanto mais tempo dura, maior é o certificado de que o amor é verdadeiro. E falando dos tempos, não coloquemos tempos para as cruzes que Deus nos manda. Há poucos dias eu li na Imitação de Cristo um puxão de orelha que Tomás de Kempis nos dá e diz assim: acontece que os santos, sendo grandes santos, pediam a Deus como santos algumas coisas e demoravam muito tempo para consegui-las. E nós, que não somos santos, pedimos pouco e a maneira com que os não santos pedem, queremos ser atendidos imediatamente. Não devemos colocar, então, queridos fiéis, limite de tempo para a cruz que nosso Senhor nos dá, porque Ele mesmo não mediu muito para si. Agora, o cristão que ama a cruz de nosso Senhor encontra nela o verdadeiro alívio para as suas penas. Quem não tem penalidades, quem não tem sofrimentos, todos têm. Até o mais rico, o mais famoso, a mais bela, o mais belo. Todos têm penalidades, todos sofrem. Alguns, com a sua riqueza ou beleza, etc., tentam tampar o seu sofrimento, mas é pura mentira, se enganam. Agora, aqueles que sabem sofrer, porque se nós renunciamos à cruz, não renunciamos ao sofrimento. Quem tiver, por exemplo, alguma doença ou alguma catástrofe econômica e não sofrer como uma cruz, e não sofrer com amor, vai sofrer do mesmo jeito. Então perde tempo. Poderia estar imitando o nosso Senhor. E imita quem? Aqueles pagãos que tentaram cobrir a cruz de Cristo. Queridos fiéis, também encontramos na cruz de Cristo um instrumento para a nossa perfeição. Cada vez que nós amamos mais a cruz de Cristo, cada vez nos aperfeiçoamos mais. É célebre a frase de Santa Teresinha: eu já não posso sofrer mais, porque todo sofrimento se transforma em alegria para mim. Por último,
encontramos na cruz de Cristo a chave que abre as portas do céu. Quem chegar lá sem essa chave na mão, não entrará. Que a Santíssima Virgem Maria nos dê um amor cada dia maior à cruz do seu amado Divino Filho. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Pai, Filho e do Espírito Santo.